Boa noite para todas e para todos. Inicialmente, queria agradecer imensamente ao convite do meu amigo, grande amigo e professor Rodrigo Mazei, para estar aqui nessa abertura desse evento sensacional envolvendo a nata da Advocacia do Espírito Santo. E me sinto ainda mais feliz em estar aqui por ter podido ouvir o professor Sérgio Ferraz na sua brilhante conferência de abertura, sua brilhante preleção, que trata de um tema que a mim é muito caro, que são as legal techs ou as law techs, que vem ganhando cada vez mais proeminência e que vão impactar a advocacia e o exercício da profissão do direito cada vez mais, e que, em grande medida, conversam com o tema que aqui eu vou abordar com as senhoras e com os senhores, que é a questão dos recursos extraordinários e sua umbilical ligação com os precedentes, especialmente porque os precedentes eles estão sendo utilizados e estão alimentando uma série de ferramentas tecnológicas nos tribunais. Só a título exemplificativo, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos próximos 6 meses, vai introduzir na rotina cotidiana dos assessores e desembargadores uma ferramenta de nome Ágil, que é, em grande medida, inspirada em todas essas ferramentas de inteligência artificial, tal qual o Watson e o Ross, e outras ferramentas de outros, como da Apple e outras empresas que têm, digamos assim, investido de modo pesado nessas tecnologias, até porque isso vai tornando a nossa função, a função de jurista e a função de advogado em especial, uma função que exige cada vez maior conhecimento, maior profundidade, porque as atividades repetitivas que muitas vezes são exercidas por nós em grandes escritórios, especialmente no que tange à litigiosidade repetitiva serial, tendem a ser substituídas por essas ferramentas tecnológicas. E, por exemplo, esse ágil que comentava, quando da elaboração de decisões pelos assistentes, assessores e desembargadores, a própria ferramenta já oferece ao operador todas as decisões que já sejam precedentes em RDR, em IAC, em recurso especial e recurso extraordinário repetitivo, inclusive com chaves decisórias e sugestões decisórias na elaboração das decisões. E isso já vem sendo implementado também na advocacia. Nos Estados Unidos tem um software que é o Rocket, que já alimentado com alguns aspectos básicos já apresenta uma ferramenta, uma petição pronta, uma postulação pronta. Então, meus caros, o que o professor Sérgio Ferraz falou aqui, não consigo não deixar de fazer essas breves considerações iniciais e saudá-lo e parabenizá-lo pela brilhante preleção, é algo que vai modificar de modo brutal o nosso cotidiano. E se nós não encararmos essa transição sistêmica com muita seriedade, muitos dos profissionais de nossa área e muitos advogados vão se tornar obsoletos nos próximos 10 anos. E isso induz a necessidade que nós tenhamos uma preocupação com a nossa atualização cotidiana. E, nesse aspecto, a legislação processual civil, como todos vocês sabem, sofreu uma macro alteração em 2015, com o advento da Lei 13.105, com o Código de Processo Civil. E esse Código de Processo Civil, se ele sofreu uma mudança, ou se ele trouxe uma mudança dogmática, técnica, muito relevante em uma série de partes, na parte que diz respeito aos recursos, e de modo mais especial aos recursos extraordinários, ele sofreu uma mudança que nos induz uma modificação muito clara no nosso modo de lidar com o direito, nós advogados e nós advogadas. Por quê? Porque, em face do fato de que a legislação ela tenta resolver um problema prático que o direito brasileiro padece, qual seja a explosão de litígios dos mais variados tipos. Nós temos litígios individuais, litígios coletivos e, em especial, os litígios repetitivos, cada vez mais sendo objeto do nosso dia a dia. Lembrando que no Brasil, dentre todas as litigiosidades, uma em especial, que é a litigância de interesse público para obtenção de direitos fundamentais, tratamento médico,
moradia e uma série de outras coisas, estão na pauta diária do judiciário para a resolução desses conflitos. Ou seja, a jurisdição no Brasil, ela exerce uma função que em outros países ela é praticamente acidental, porque os poderes constituídos, o executivo e o legislativo, cumprem as suas pautas, cumprem o que os seus projetos constitucionais estabelecem em termos de necessidade de políticas públicas e necessidade de implementação de normas em geral. No Brasil, não. E como no Brasil não, o que o legislativo e o executivo não faz é judicializado. E é judicializado desde as pequenas causas até as grandes causas. E isso foi gerando, ao longo da década de 90 e do início dos anos 2000, uma explosão de litigiosidade brutal, cujos números se tornaram asfixiantes para o sistema jurisdicional. E a opção que o legislador foi construído desde a década de 90 para cá, até por um fenômeno global que ocorreu em uma série de países, da chamada convergência entre perspectivas de civil law e common law, foi a tentativa ou a criação, em alguma medida fictícia, do discurso dos recursos juntamente com o discurso dos precedentes, ou até, falando de um modo mais didático, de uma tendência de criação de padrões decisórios, no qual, mediante julgamentos por amostragem, o judiciário ele pararia de julgar todos os casos repetitivos idênticos, utilizaria de uma determinada amostra desses casos e, a partir dessa amostra de casos, geraria uma decisão esta hábil à resolução de todos os casos repetitivos. E essa construção fictícia começou a gerar uma série de modificações legislativas que culminaram com o nosso atual Código de Processo Civil numa série de normas. A começar pelo artigo 926 ao artigo 928, que traz uma seção própria que versa exatamente sobre a técnica do precedente. E que, em seu artigo 927, enumera uma série de provimentos decorrentes ou de incidentes que a nova lei trouxe, ou de recursos julgados de modo repetitivo, especialmente nos tribunais superiores, e essas decisões, elas têm o condão de gerar um padrão decisório, o que a lei nomina de precedente, alguns chamam de provimento vinculante, com o objetivo de que, através desses julgamentos, eu facilite, em alguma medida, o processo decisório. E facilite, em alguma medida, a possibilidade de atuação dos profissionais em geral. Mas o que, em alguma medida, pode soar como um bálsamo é algo que nos traz uma série de preocupações. E essas preocupações precisam ser enfrentadas. Porque se nós não as enfrentarmos de modo correto, nós tendemos a criar um falso mito de que as decisões proferidas através de determinadas metodologias estabelecidas pela legislação, quais sejam a metodologia do incidente de assunção de competência do artigo 947, ou a metodologia do incidente de resolução de demandas repetitivas dos artigos 976 ao 987, ou a metodologia do julgamento de recursos especiais repetitivos dos artigos 1036 a 1041, ela teria, ao fim e ao cabo desses julgamentos por esses órgãos jurisdicionais, segundo ou por algum tribunal superior, seja o STJ ou seja o STF, elas teriam o condão de gerar uma decisão que poderia ser reproduzida, às vezes e quase mecanicamente, em casos idênticos. E percebam que isso mostra uma mudança muito sensível no ordenamento jurídico, que não atinge só as pessoas que militam no meio civil. Na verdade, atinge qualquer pessoa que milita no direito. Porque no campo penal, o que se aplica em termos de recorribilidade extraordinária é o Código de Processo Civil. Inclusive, estou auxiliando na atualidade a Comissão de Reforma do Código de Processo Penal na parte de recursos, especialmente porque milito nessa área de recursos há bons anos, tenho algum estudo sobre o tema, e eles me pediram para verificar as alterações que eles estavam produzindo, exatamente para verificar se aquilo era passível de ser absorvido nos mesmos exatos termos para o processo penal. E eu, inclusive, fiz uma série de considerações e adaptações para o projeto de Código de Processo Penal, o projeto de lei 8.045, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, e que, pelo jeito, dessa vez, vai ter uma tramitação realmente que pode, ao fim e ao cabo, gerar um novo CPP. Então, percebam que nós estamos sofrendo uma transição sistêmica de variados matizes, seja no campo tecnológico, com a utilização desses legal ou law techs, seja no campo da própria racionalidade do funcionamento do direito, que necessita
necessita que nós paremos de achar que o nosso modo cotidiano de lidar com o direito é o bastante para nós conseguirmos lidar com o direito nos próximos anos. Não será. Isso exige uma atualização e uma percepção das modificações no nosso cotidiano. E essa imbricação, esse liame entre precedentes e alguns recursos, ou entre precedentes e alguns incidentes, tal qual estes já indicados, poderia nos dar a falsa sensação, e esse é o primeiro problema, de que as decisões proferidas por esses órgãos seriam consideradas, de per si, adequadas, virtuosas, e que nós deveríamos simplesmente segui-las. E, em alguma medida, essa leitura pode ser levada a cabo pelo mais incauto, até por uma leitura apressada do CPC. Quando, por exemplo, se verifica o artigo 332 do CPC de 2015 e se percebe que, por exemplo, esse dispositivo cria uma técnica de julgamento das demandas repetitivas, embasado exatamente em quais situações? Quando já tivermos precedentes sobre aquela matéria em sentido contrário, por exemplo, proferida por um tribunal superior. Poderia nos dar a ideia de que, se eu tenho um precedente, mesmo aparentemente idêntico ao caso que eu quero postular em juízo, eu não poderia postular em hipótese alguma, porque eu já desafiaria uma sentença liminar de improcedência antes mesmo do contraditório. Quando, na verdade, o que nós devemos perceber é que, se nós temos um precedente contrário à nossa postulação como advogado, o nosso ônus de argumentação, a nossa necessidade de argumentar com maior proficiência, por exemplo, para promover uma distinção, uma diferenciação, um distinguishing dos casos, precisa se sofisticar. Nós devemos parar de lidar com os julgados dos tribunais, tão somente nos limitando à análise de ementas dos julgados, quando as ementas têm função meramente catalográfica. Nós precisamos aprender a lidar com os julgados no seu inteiro teor e conseguir extrair do seu inteiro teor do acórdão, dos votos, aquilo que em cada um dos votos foi utilizado como fundamento determinante. E se perceber, inclusive, que se estivermos diante de um acórdão, por exemplo, no qual eu tenho 3 votos, e que em cada voto se usou um fundamento diferente para chegar a uma conclusão, dar-se ou negar provimento, eu não tenho, na verdade, fundamento determinante nenhum, e eu não tenho um precedente hábil a ser seguido no caso concreto. Eu preciso me sofisticar no modo de lidar com o direito jurisprudencial. E toda essa minha fala inaugural diz respeito ao nosso problema, ou ao problema que estou aqui para falar dele, qual seja, o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários. Todos nós sabemos que o juízo de admissibilidade desses recursos, ele sempre foi mais sofisticado em relação àqueles recursos ordinários, a apelação, o agravo, aqueles recursos nos quais o juízo de admissibilidade ele era rigoroso, mas não tanto quanto nos extraordinários, até pelo fato de que sabemos que, para que eu interponha um recurso especial para o STJ ou um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, haveria necessidade de que eu adequasse o meu caso ou demonstrasse na minha petição, no meu arrazoado, que eu estou diante de uma daquelas hipóteses previstas no artigo 102.3 ou 105.3 da Constituição. E quanto a isso, não há novidade em relação ao Código, porque o Código não inovou no cabimento dos recursos extraordinários. Mas ele, ao estabelecer um novo modo de lidar com a admissibilidade, e ao se estabelecer, especialmente na tramitação final do CPC, já quando, na verdade, aprovado, mas posteriormente à aprovação inaugural da Lei 13.105, houve uma movimentação muito grande dos ministros dos tribunais superiores em relação ao modo como o juízo de admissibilidade desses recursos acabou ficando. Porque, não sei se vocês se recordam, isso acabou não sendo levado a cabo do ponto de vista prático, porque o Código já entrou em vigor, já com nova redação, mas na redação que o Código saiu do Congresso Nacional e foi sancionado em 16 de março de 2015, nessa redação, o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários ele foi concentrado nos tribunais superiores. De modo que, na grande maioria dos recursos, essa situação já se apresenta no cotidiano, ou seja, a apelação. Apesar de eu interpor a apelação em primeiro grau, a admissibilidade é feita única e exclusivamente no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal. Ou seja, havia uma tendência de que a admissibilidade seria toda
concentrada no órgão adquém, no órgão destinatário do recurso. De modo que, mesmo que eu interpusesse o recurso num órgão, no juízo ACO, a sua admissibilidade não seria mais levada a cabo por ele. Mas os ministros dos tribunais superiores, depois que o Código foi aprovado nesses termos, fizeram uma movimentação e conseguiram a aprovação relâmpago de uma lei que foi levada a cabo em fevereiro de 2016, dias antes do Código de Processo Civil entrar em vigor em 18 de março. A nominada Lei 13.256. Essa lei promoveu uma série de alterações e modificou de modo sensível o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários. A começar pelo fato de que ele manteve o sistema, manteve entre aspas, bem entre aspas, várias aspas, mas ele manteve entre aspas, ou seja, vai proferir uma decisão de inadmissibilidade. Até aí, ok. O problema, a questão, é que contra essa decisão de inadmissibilidade da presidência ou vice-presidência do tribunal, caberá um agravo interno para o próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Não cabe um recurso para o STJ ou para o STF. O recurso que cabe diretamente para o STJ ou para o STF, prescrito no artigo 1042, ele somente terá cabimento nas hipóteses de inadmissibilidade tradicionais, quais sejam, aquelas que nós já estamos acostumados. Ou seja, o recurso foi interposto fora do prazo, não houve preparo, não haveria um pré-questionamento, nem mesmo ficto. E percebam, no que tange ao pré-questionamento, o Código de Processo Civil de 2015 inova no artigo 1025, estabelecendo que se eu provoquei a análise de uma matéria jurídica em qualquer recurso ordinário, o tribunal se manteve omisso, eu apresentei embargos declaratórios para que houvesse o suprimento da omissão do tribunal, e o tribunal permanece omisso, o Código estabelece uma presunção de pré-questionamento, ou seja, o chamado pré-questionamento ficto. No entanto, lembrem-se que nessas hipóteses haveria necessidade de interposição do recurso especial, inclusive indicando a negativa de vigência do artigo 1025, e isso já é objeto de uma série de decisões do STJ nesse sentido. Não basta eu simplesmente falar que houve o pré-questionamento ficto, eu tenho que apontar, inclusive, a negativa de vigência no referido artigo 1025, que é o dispositivo que trata exatamente dessa possibilidade do pré-questionamento ficto. Mas voltemos ao tema. Qual? Se eu estou diante, então, de uma decisão de inadmissibilidade do órgão ACO, a presidência ou vice-presidência do Tribunal de Justiça, por exemplo, ou Tribunal Regional Federal, por exemplo, nessas hipóteses pode variar a modalidade recursal que caiba contra a inadmissibilidade. A ideia de que imediatamente eu iria interpor o recurso do 1042, ou que eu poderia interpor o agravo interno, vai depender da análise do caso. E o que eu preciso verificar? Se existe ou não precedente acerca daquela temática. E, com um grande detalhe, o STJ e o STF, numa série de julgados, vêm afirmando que não existe fungibilidade entre os dois recursos atacando a inadmissibilidade do RESP ou do RE. O que significa que se você errar ao interpor o agravo interno, quando era o caso do agravo em recurso especial ou recurso extraordinário, ou apresentar o agravo em recurso especial ou recurso extraordinário, que vai direto para o Tribunal Superior, em detrimento do agravo interno, é erro grosseiro, segundo o entendimento do STJ e do STF, o que é um problema. Porque isso, inclusive, fere de morte uma das normas fundamentais do sistema processual civil do Código, que é a chamada norma fundamental da primazia do mérito, que está em vários dispositivos, está no artigo 4º, está no artigo 932, parágrafo único, e em especial para os recursos extraordinários está no artigo 1029, parágrafo 3º, que fala, quando há algum equívoco formal nos recursos, diversamente do passado, que eles inadmitiam recursos por falta de um documento, por falta de uma assinatura, por um recolhimento, por um erro pequeno no recolhimento do preparo, ou às vezes uma guia de custas ou de preparo que estava inelegível. Isso tudo é impossível, pelo menos do ponto de vista técnico, do ponto de vista legal, em conformidade com a primazia do mérito. Todas as vezes que houver um vício formal passível de ser
objeto de correção, haveria necessidade de que o relator do recurso abrisse oportunidade para que a parte recorrente alterasse, a conformasse, a saneasse. Por quê? Porque o sistema prima pela análise do mérito, tanto em primeiro grau quanto nos recursos. No entanto, sabemos nós que um dos modos dos nossos tribunais superiores sobreviverem em face da gama de trabalho deles, digamos assim, uma adaptação darwiniana dos tribunais superiores foi a criação da chamada jurisprudência defensiva, que um amigo meu, um amigo nosso, costuma chamar, mas de jurisprudência ofensiva à inteligência, porque eles criam formalidades tão absurdas, rigores tão exagerados, que beiram a desinteligência, mas que eles comprovam. E talvez, se exista uma jurisprudência estável, coerente e íntegra dos tribunais superiores, é a jurisprudência defensiva. Se eles criam algum mecanismo para inadmitir um recurso, eles vão fazer de todos os modos para que eles continuem mantendo aquele estado da arte, aqueles recursos, para eles diminuírem o modo como aqueles seus recursos vêm sendo analisados. Então, nós precisamos começar a perceber que esse novo 1030 do Código de Processo Civil, ele cria um problema muito sério. Por quê? Por uma razão muito singela. Se eu tenho um sistema de precedentes, se esse sistema de precedentes, ele precisa e ele busca, em conformidade com o que o próprio artigo 926 estabelece, ele busca estabilidade, coerência e integridade da jurisprudência para acabar com o caos interpretativo que, infelizmente, nós no Brasil padecemos no âmbito de vários tribunais, que é um problema não dos tribunais, mas é um problema do desconhecimento dos tribunais do modo como eles julgam. Porque as pessoas às vezes falam que os tribunais, que os desembargadores e ministros às vezes julgam de determinado modo porque eles querem julgar de um modo subjetivo. Não é isso. Muitas vezes os desembargadores e ministros julgam de um determinado modo, diferente do modo que eles julgaram há pouco tempo, porque eles simplesmente desconhecem o modo como eles vinham julgando. No Brasil, os tribunais não se preocupam em promover relatórios cotidianos do modo como eles vêm decidindo. E percebam, isso é uma coisa basilar. Se nós queremos criar um sistema de precedentes, nós deveríamos aprender com o sistema inglês, bastando ler os seus textos do século XVIII e XIX, ou do direito americano do século XIX e século XX, e ver que a formação de um sistema de precedentes foi, na verdade, antecedida por uma nova forma de se publicizar e de se catalogar suas decisões para que o tribunal soubesse como ele vinha decidindo. E aí fica meio lógico, por que eu vou mudar um entendimento se ele é um bom entendimento? Eu vou mudar o entendimento se ele é um mau entendimento. Só que aí nós temos um problema. Como nós temos processos demais, e como, infelizmente, o Código de Processo Civil, apesar de ter investido de modo muito vigoroso numa melhoria do contraditório, numa melhoria da fundamentação no artigo 489, os dispositivos de respeito às normas fundamentais para criar um diálogo mais genuíno na formação das decisões, eles ainda não pegaram, pelo menos a plenos pulmões. Eles começam a dar sinais de mudança da prática deliberativa decisória. E como eles não mudaram, nós estamos chamando decisões promovidas e produzidas de modo muito superficial de precedentes. E queremos que elas sejam repetidas, replicadas em casos idênticos. Percebam, decisões que não levam em consideração, por exemplo, todos os argumentos relevantes para o desfecho do caso, decisões que não vão obter perenidade, elas não vão conseguir se manter. Eu deveria, então, ter mecanismos de promover o que é a superação desses entendimentos. Só que é aí que começa um dos grandes problemas que eu estou apresentando aqui. Se, quando eu estou diante de um precedente contrário, eu não tenho ferramentas para chegar ao Tribunal Superior, e não tenho por quê, porque se interpor o meu recurso especial, esse recurso vai ser inadmitido de plano, e dessa decisão vai caber um agravo interno para o próprio tribunal de segundo grau, eu não chego ao Tribunal Superior que formou o precedente para que eu modifique aquela decisão, para que eu supere, para que eu revogue aquela decisão. Então, meus caros, nós nos encontramos no momento no qual nós, advogados, precisamos criar
novos mecanismos de chegar nos tribunais superiores, porque para eles, e todas as falas que eu ouço ordinariamente dos ministros dos tribunais superiores, é uma fala que não se preocupa com a matriz teórica do sistema de precedentes. Eles pensam nos precedentes para gerenciar passivo, para gerenciar a quantidade de processos. E nesse sistema nós precisamos mostrar para eles que se eles não viabilizarem mecanismos de ataque da decisão, por exemplo, que julga o HT, sem o cabimento de um novo recurso especial, de um novo recurso extraordinário, como eu defendo, como o meu amigo Câmara, Alexandre Freitas Câmara defende, sem o cabimento de uma reclamação, como os meus amigos Leonardo Castro da Cunha e Fred de Jejum defendem, nós não teremos formas de promover o quê? Uma superação desse entendimento, e se nós não tivermos bons precedentes, nós nunca vamos ter uma jurisprudência estável, íntegra e coerente, e nunca vamos ter previsibilidade suficiente para aplicar essas decisões nos casos concretos. Nós, advogados, não percebemos que a formação de um sistema de precedentes, a superação de um precedente e a extinção de um precedente depende da argumentação que nós formos capazes de produzir para convencer e modificar esse sistema. Nós podemos cair num sistema perverso que, ligado às Lawtechs, as ferramentas comentadas pelo professor Sérgio Ferraz, podem gerar simplesmente um caso de aplicação quase mecânica do direito, sem grandes reflexões. O fiel da balança somos nós. O fiel da balança é a advocacia. A advocacia é decisiva para conseguir promover a modulação desse sistema e criar um sistema que tenda a ser virtuoso. Se nós não assumirmos esse compromisso público com a nossa função, nós tendemos a nos tornarmos obsoletos em muito pouco tempo, porque algumas coisas que fazemos, as ferramentas tecnológicas vão fazer com tanta proficiência, ou às vezes até superior, em breve. E nós vamos nos tornar pessoas que vamos simplesmente acreditar que as decisões proferidas pelos tribunais são boas porque elas foram produzidas pelos tribunais. E o direito não é formado só pelos tribunais. Nós vivemos numa meta de intérpretes no direito e cada um de nós tem uma função. Nós precisamos aprender a exercê-la com proficiência. Muito obrigado.